É isso aí, pessoal. Chegamos aqui na nossa, acredito eu, que última aula. Nós já vamos fazer todo o processo final aqui de uma vez. Se não for a última aula, vai ser a penúltima. Então, o que nós vamos fazer nessa aula é ambientar melhor esse carro, definir melhor esses pontos de luz, né? Trazer a colorização também para a nossa base, que não temos ainda. E depois nós vamos precisar criar um color grading final e fazer o retoque aqui, ó, nessa área do cabelo que ficou um pouco engolida no recorte. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui já de cara é a projeção de sombra do carro, porque para a gente já deixar definido aqui, eu posso fazer tanto utilizando o próprio carro quanto desenhar essa sombra, tá? Então vocês podem utilizar a própria imagem do carro. Eu dupliquei aqui com Command J, vou converter em Smart Object, ó, converti, Command T, e aí vou fazer a rotação aqui, ó, flip vertical, ó, e aí eu posiciono aqui aonde eu acho que vai ficar melhor. Vou dar um OK, 2 cliques, Color Overlay, e aí vou pintar, vou deixar preto aqui só para a gente definir melhor essa perspectiva. E aí, aqui a gente vai ter que mexer um pouco nessa perspectiva da sombra, né? Definir melhor os pontos aqui para não ficar fake demais ou fora do real. Então, para isso, te aconselho a consultar sempre as referências. Então, a gente tem essa referência aqui, para a gente ver como que de fato se comporta a sombra de um carro. Ó. Percebam, o meu carro, minha luz, ela está sendo emitida da esquerda para a direita. Então, a minha sombra ela se projeta no lado oposto que o sol está emitindo essas luzes. Ó. Percebam? Então, a gente vai ter que fazer algo aqui semelhante. Tá? Vou diminuir a opacidade aqui dessa sombra. E aí eu posso posicionar um pouco melhor aqui. Ó. Vou posicionando. Até eu achar um lugar melhor aqui para essa sombra. Posso subir para ver se vai ficar melhor colado no carro. Como a luz está sendo emitida lá atrás, então acredito eu que eu não preciso espalhar tanto assim a base da sombra. Mas eu quero deixar ela um pouco dura, com esse efeito mais duro. Porém, se a gente observar aqui, ela é um pouco esfumaçada. Ó. Então a gente pode fazer isso aqui aplicando talvez um desfoque de movimento. Aqui em filtro, blur, motion blur. Ó, e aí dei o movimento aqui para minha sombra. Então, ok. Então, o efeito ficou bem legal. Posso até reduzir um pouco a opacidade aqui. Ou um outro macetinho, a gente cria uma máscara. Eu crio uma máscara na minha sombra. Aí eu vim aqui na opção degradê. Aqui no mapa, nos básicos, eu deixo nessa opção aqui, ó, do corpo transparente. Vou dar um OK. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso dar leves pinceladas aqui para meio que esmaecer essa sombra. Ó. Também é um efeito bem bacana que vocês podem estar utilizando, tá? O outro macete também de integração de sombra é dar 2 cliques na sombra e aí eu venho nessa opção aqui, ó, Blend If. E aí eu quebro esse elo teclando Alt e aí eu consigo mesclar melhor os tons, ó. Olha como fica mais real. Adentra melhor os highlights nas sombras, ó. Eu estou revelando agora os meus shadows, ó. Se eu quiser quebrar a sombra ainda mais, eu dou um clique aqui, quebro esse elo, ó. Mas a intenção não é essa, é mexer nos pretos aqui da imagem. Então, ó, mexi aqui e já ficou com um resultado bem bacana. Então, a nossa primeira sombra já está aqui projetada. Então, agora eu vou projetar a sombra de contato. Sombra de contato é aquela sombra onde o objeto tem um contato maior com a superfície. Então, quanto mais contato o objeto tem com a superfície, mais, eu posso dizer, densa, mais forte, viva, essa sombra vai ficar. Você pode tirar a prova disso se você aproximar um objeto de uma superfície e apertar ele. Então, como o carro está em contato com a superfície, é óbvio que a gente precisa criar essa sombra de contato ainda mais evidente, ainda mais forte. Então, com o meu brush selecionado aqui, botão direito do mouse, eu vou achatar aqui, ó, a espessura dele, vou aumentar o size e aí vou clonar essa cor do próprio pneu aqui. Ó.
Vou colocar o flow em 100% e aí vou dar uma pinceladinha aqui, ó. Posso achatar até mais. E vou rotacionar um pouco aqui para dentro. Isso, pronto. Dei uma pincelada, duas. Só que ele tá com uma coloração estranha. Eu vou ter que mexer nessa cor aqui. Então vou posicionar ele aqui. Vou lá dentro, dá 2 cliques, colo Overlay. E aí alterei a cor lá, automático, que já tinha selecionado, né? Então aqui eu vou ajustando dessa forma, ó. Olha como ficou bem legal. Aqui também é a mesma coisa, ó. Posso dar um clique, 2 cliques, e aí eu vou apagando de acordo com a visualização aqui que eu tenho do carro. Então, se eu quiser, eu posso até espalhar um pouco mais, porque a roda é um pouco grande. Beleza. Vou ajustar ainda aqui, ó. Quero esfumaçar um pouquinho mais essa entrada aqui da sombra. Então, com o brush mesmo eu já ajeitei ali. Então é isso, pessoal. Já temos aí a sombra do carro. Para mim já tá legal, tá? Se a gente for olhar aqui na referência. A única coisa que eu farei aqui é que eu deixei um filete aqui na roda, mas a gente consegue remover isso aqui fácil. Vou pegar a ferramenta de Pen Tool, que é a ferramenta que eu mais utilizo assim para recorte, e aí vou fazendo esse recorte aqui bem pontual, ó. Pronto. Tem aqui ainda. Pronto, deletei. É isso aí, pronto. Já tá no jeito aqui, recortadinho. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou contrastar melhor o meu carro. Então, vou aplicar uma sombra aqui, ó. Sombra não, uma curva. E aí vou puxar o contraste aqui dos meios tons, ó. Quero dar um contraste ainda melhor para esse carro. Então, beleza, vou lá, vou teclar Command I para inverter, vou pegar o meu brush, vou aumentar aqui a espessura dele, vou voltar ao normal. Vou colocar aqui, ó, em branco. E aí, com o flow um pouco baixo, eu vou dando algumas pinceladas aqui em áreas mais escuras da minha cena para revelar esse efeito de curva que a gente fez no carro. Então, vou fazendo isso aqui também. Na roda não tem tanta necessidade, a não ser nos aros. Ó, faço aqui. Vamos ver. Antes, depois. Posso fazer outra curva e agora para ser os highlights, né? Posso saltar os highlights, mas toma cuidado para não estourar demais. Vamos ver. Antes, depois. E aí venho aqui, Command I, pego o brush e aí dou aquelas pinceladinhas aqui pontuais para saltar um pouco essas áreas aqui. Eu não sei se essa imagem é um render, mas ela já está bem bonita assim, não tá necessitando de muito retoque não. Esse carro aqui já está bem legal a proposta dele. A gente pode colocar um flare aqui no farol. A gente resolve isso daqui a pouco. Então, antes, depois. Já tá com efeito bem legal, ó. Antes do tratamento, depois. Antes, depois. Com alguns simples ajustes a gente consegue chegar num resultado bem bacana aqui, tá? Então, próximo passo, deixa eu ver se vai funcionar a gente colocar um flare. Vou salvar dentro da pasta, vou colocar carro, vou pintar a tag dele para não ficar bagunçado e nem perdido, né? E aqui eu vou renomear como sombra. Então, estamos aí com a sombra do carro e o carro. Então, beleza. Aqui acima do carro eu vou puxar um flare. Vou ver se algum aqui vai atender bem essa necessidade. Não sei se vai ficar legal, mas vamos testar. Não custa nada a gente testar, né? Vou colocar ele aqui, ó. Tal, vou dar um OK e na opção de mesclagem eu vou trabalhar nas opções aqui para luz, para os highlights. No caso é esse segundo grupo aqui. Então vou diminuir aqui,
Vou posicionar melhor. Ó. É aquele mesmo esquema, Command L, e aí eu vou meio que eliminar os meus meios tons desse highlight e saltar um pouco mais os highlights, que são as luzes. Então, ok. Ó. E aí posso vir aqui em filtro, blur, posso dar um Gaussian ou motion. Vamos ver se o Gaussian vai me atender melhor aqui. Um Gaussian não tão forte, um Gaussian baixo. Ok. 2,5%. E aí posso duplicar e colocar aqui também na lateral. E aí eu vou posicionar melhor aqui na minha cena. E depois a gente vai criar aquela máscara de recorte, muito, muito importante. Utilizem sempre máscara. Ó, criei uma máscara, peguei meu brush e agora eu vou apagar essas áreas que não faz sentido eu ter aqui na cena. Então, principalmente ficar ligado nas bordas de flare, tá? Criei a máscara, peguei o brush e aí vou pincelar aqui em cima para remover caso tenha sobrado. Pronto. Então, esse flare, vou salvar dentro de um grupo, flare carro. Vou renomear e vou pintar a tag dele. Aqui, ó, eu vou bloquear de uma vez porque eu quero mexer agora nesse flare do sol que está passando aqui dentro do carro. Ó, a gente precisa dar um jeito nisso aqui. Então, vou posicionar melhor aqui. Ó, ele está invadindo muito o carro. E essa proposta talvez não seja tão legal. Deixa eu colocar um flare aqui para baixo do carro para ver se vai ficar legal. Botei um lá e esse aqui eu posso... Talvez eu possa apagar um pouco ele com Command L, deixa eu ver. Ou eu posso mover ele para cima também, que é para deixar essa entradinha um pouco mais fluida, talvez. Deixa eu posicionar aqui. Pronto. Eu acho que assim tá bacana. Assim tá bacana. Então aqui eu tenho o flare do sol. Eu só percebo que ele está estourando um pouco. A gente tem que tomar cuidado, pessoal. É um trabalho de observação, de detalhe. Não é simplesmente colocar e pronto. Então tem que observar. Precisar ser mudado. O que for necessário mudar, mudem para deixar a imagem ainda mais convincente, tá? Então, basicamente, tá aqui meu sol, meu carro. Agora a gente vai fazer o tratamento aqui nessa base, tá? Vou mexer na base, vou puxar aqui a minha referência, ó. Então, inclusive, eu já vou até copiar essa referência aqui, o chão, porque a gente vai fazer exatamente assim na nossa imagem, tá? Eu quero um chão meio amarronzado, com tom marrom, com incisão também da luz do sol. Então vamos lá, vou procurar meu asset aqui, a base, pronto, já localizei. Ó, base, deixa eu salvar esse flare aqui. Flare, sol. Então peguei aqui na base, vou vir em Solid Color e aí vou colocar um tom marrom. Tá? Vou colocar esse marrom aqui mais escuro. E aí vou colocar a opacidade dele em bem baixa. E aqui nas opções de mesclagem, overlay. Já modifiquei um pouco aqui os tons, né, do chão. Eu posso melhorar esse marrom aqui. Acho que aqui vai ficar melhor, esse marrom terra. Então, com um simples ajuste, ó, antes, depois, antes, depois. Beleza? Feito isso, a gente vai aplicar um Hue Saturation. Vou aplicar um pouco de saturação. Deixa eu ver se vai funcionar essa saturação aqui. Deixa eu dar um zoom. Não, pouca coisa vai ser afetada aqui, ó. Então, acho que não
fez muita diferença não. Não, esse Hue Saturation não fez muita diferença não. Vou aplicar um Color Balance, ó. Vou aplicar um pouco de magenta, porque o nosso... Lembram que a gente aplicou magenta aqui no fundo, nos prédios? Então faz muito sentido a gente aplicar um pouco de magenta aqui também, tá? Então vou aplicar um pouco de amarelo, pouca coisa. Aqui nos highlights, mesma coisa. Vou fazendo o jogo aqui com as cores para ver o que casa melhor, o que vai ambientar melhor a minha imagem. Então, faço esse controle aqui nos shadows também, que são as sombras, ó. Deu uma aquecida aqui no chão, tá? Então, beleza, ó. Antes, depois. Antes, depois. E aí eu vou aplicar aqui agora também uma curva. Ó, vou saltar ela um pouco. E essa curva eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter ela, Command I, vou pegar aqui a ferramenta de degradê, vou mudar aqui embaixo e aí vou pincelar aqui, ó, porque é o lugar onde eu quero que fique mais aceso por conta do sol, tá? Então aqui também eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Aqui, ó. Outra coisa que eu posso fazer aqui, eu posso criar um Solid Color, um outro Solid Color, e agora com esses tons amarelos. Então, mudo aqui para Overlay, diminuo, reduzo um pouco a opacidade, e aí vou inverter a seleção dele, ó, vou inverter, e aí com o degradê eu venho revelando algumas áreas aonde eu quero essa incisão de cor, tá? Então, ó, bem simples, sem segredo, ó. Olha como já está ficando bem legal. Posso duplicar isso, se eu quiser, né? E aí eu controlo aqui a intensidade na opacidade. Ou eu posso também remover um pouco dessa passagem de luz aqui que a gente acabou de criar. Ó. E aí eu vou fechando aqui os planos. Ainda está um pouco forte. Não vou duplicar não, vou deletar. Acho que desse jeito tá melhor. Ó, vamos visualizar aqui. Lembrando que eu tenho que desabilitar os filtros que eu tinha habilitado aqui, ó. Eu não tinha me ligado, mas é sempre bom trabalhar com os filtros desabilitados e habilitar só no final, que agora eu já vejo uma diferença aqui, tá um pouco estourado. E aí eu vou ter que voltar isso. Vou fazer com o próprio brush, aumentar o brush aqui. Tem alguma coisa aqui que, se não me engano, vai ser o flare. Deixa eu ver o flare do sol. É o flare. Esse flare tem algum filete aqui, ó, que está deixando mais amarelado essas áreas. Então, é como eu falei, tem que ter atenção, tem que ter um trabalho de atenção aí para não passar nada batido. Então, voltando aqui no que a gente estava fazendo, tá. Vou duplicar aquele filtro que a gente colocou lá no céu, e aí eu vou duplicar ele segurando o Alt e vou colocar ele aqui dentro, tá? E aí vou fazer o mesmo esquema que a gente estava fazendo antes com o amarelo, só que com o brush agora. E aí eu vou apagando aqui, ó. 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 Percebo também que tem alguma coisa aqui, ó. Se não me engano é um flare. Eu preciso identificar qual flare é esse que está passando ali atrás. Céu, prédio, não. Tem uma linha que eu preciso identificar ela. Não são os flares. Não é a modelo. Deve ser da imagem. Com certeza vai ser da imagem.
Então, fechei meus planos aqui, já temos a nossa base bem tratada. Vou até dar o zoom aqui para vocês verem, ó, sem estourar demais, sem mexer tanto. Já temos a nossa imagem tratada previamente aqui. Então, para eu integrar melhor, eu vou precisar colocar um filtro aqui no carro. Então, vou habilitar o carro aqui. E aí a gente pode ir na opção lá do Adjustment e aqui no Photo Filter. E aí com amarelo mesmo eu posso fazer essa colorização aqui sem mudar demais as características do meu carro, tá? E aí, Command I, vou inverter, e aí com o brush eu vou dar leves pinceladas aqui para revelar essa tonalidade que a gente acabou de aplicar aqui de integração. Então, vou fazendo isso aqui, ó. Eu tenho que acompanhar, né, o color grading da minha imagem como um todo. Não adianta eu apenas jogar o carro aqui, colocar um farol, um flare e falar tá tudo bem, é isso que eu queria e para mim tá ok. Então não é bem assim que funciona. Eu vou aplicar um solid color aqui com os tons próximos ali da minha imagem. Já vi que tem um filete ali, vou precisar remover esse filete. E aqui em overlay eu vou diminuir a opacidade, ó. Então já ambientei melhor o meu carro, tá? Deixa eu remover aquele filete que tem aqui em cima. Tem um filete aqui, ó. Pronto. É isso aí. Qual outro macete que a gente pode fazer aqui? Aqui embaixo do carro eu vou acender um pouco com o brush mesmo. Vou fazer isso aqui, ó. Vou dar aquela acendidinha porque está muito soft. Com o brush mesmo eu acendi ali com opacidade, com flow baixo, tá? Então, para mim já me atende melhor, tá? Dei uma pincelada aqui na frente também para dar essa acendidinha aqui. Aqui também posso fazer o mesmo esquema, ó, tá? E aí vou ajustando aqui, ó. Como eu já falei em uma das aulas, eu gosto de trabalhar de forma bem solta, assim, de poder testar outras ferramentas, né, de não ficar preso demais. Vou criar um layer aqui, vou nomear ele como, não sei se eu posso dizer um bloom, um flare de brush. E aí vou pegar o tom aqui que a gente tem na cena, esse azul, ó, verde. Com o brush mesmo eu venho dou aquela leve pincelada aqui, ó, aqui também. Opção de mesclagem, Screen é o que vai me atender melhor. Então, beleza. Antes, depois. Já tenho já deu uma diferenciada legal aqui na minha imagem. Então, beleza. Já temos a imagem do fundo integrada, já temos a nossa modelo. Se eu quiser eu posso ainda colocar um outro flare, né, para dar aquela avivada ainda. Vamos ver se vai funcionar. Vou colocar esse flare atrás de todos os meus objetos, inclusive atrás do carro. Ó, vou posicionar, vou aumentar ele, vou mexer aqui, porque eu quero que esse sol se espalhe um pouco na minha cena para ficar ainda mais bonito. Então, ó, olha só como que deu uma diferenciada, ó, antes, depois. Command L, aquele mesmo esquema, tira um pouco dos meios tons para não ficar muito exagerado, ó, tira os meios tons para não estourar também e dá um OK. E aí crio a máscara, pego o brush e aí vou remover áreas onde está passando aquela linha que eu falei para vocês ficarem ligados, né? Então aqui, ó.
E artes publicitárias, elas têm essas características, né, de ter sol um pouco exagerado. Então isso é bem característico assim da publicidade, né? Então vou pontuando aqui lugares na minha imagem onde eu quero que faça mais sentido esse sol, onde fique mais forte. Ó. Vamos dar uma mexidinha ainda aqui na base. Vou aqui na opção Solid Color e aí eu vou remover um pouco do ciano. Deixa eu ver o amarelo aqui. Vou fazer um controle aqui nos amarelos. Vou ver nas neutras. Aqui eu removo os pretos. Ó, se eu quiser lavar os pretos, só que eu não quero lavar os pretos da imagem. Então aqui no Yellow, talvez para integrar melhor, eu colocaria um pouco. Ó, olha como que já ficou bem mais integrado com a nossa imagem de fundo. Ó. O antes, bem amarelo, e agora com magenta aplicado. Então, nas neutras deu uma diferença muito grande. Nos brancos aqui não vai fazer tanta diferença. Talvez estourar um pouquinho lá atrás. Antes, depois. Antes, depois. Vou habilitar lá em cima aqueles filtros que eu criei. Então, percebam que já estamos com um resultado bem bacana. Ó, antes, depois, com os tons, com a imagem um pouco mais fria. Então, no final de tudo, a gente vai colocar um pouco de um outro filtro aqui. Vamos trabalhar algumas áreas que a gente acha que precisam ser trabalhadas, inclusive aqui perto do carro, ó, esse flare de brush que a gente criou, eu vou criar outro. Brush 2. Vou pegar um tom amarelo e vou pincelar aqui, ó. Normal screen. Ó. Já dei um pouco mais de vida aqui para o carro, tá? Para a cena aqui atrás. Aí posso pincelar de leve aqui atrás também, ó, nessa entrada do carro, a partir de cima. A ideia, o próprio nome já fala, ambientação. Tem muita gente que tem dificuldade em ambientar um elemento, só que, na verdade, o que você precisa é observar, de fato, como que todas as coisas se comportam na cena. Um exemplo, eu estou olhando para fora aqui, eu vejo que tem uma montanha, né, uma serra ali, com árvores e tudo mais. Tem os pontos de luz que estão sendo emitidos pelo sol e próximo dessas árvores e tudo mais tem algumas casas e essas casas estão recebendo a mesma luz na mesma intensidade que a montanha. Então eu preciso ser uma pessoa que observa tudo que está ao meu redor para eu saber como reproduzir isso. Então seja um observador que já vai te ajudar aí a fazer trabalhos de manipulação. Manipulação é você observar, tem que observar bastante para saber como reproduzir a imagem. Então não tem segredo. Pronto, depois a gente vai vazar esse vidro aqui. Vou ensinar também um macete para vocês fazerem isso, vazar o vidro, né? Posso fechar um pouco mais esse plano aqui, ó, esse plano de base. E aí como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer com curva, posso fazer com levels, vou fazer com curva aqui, ó. E aí vou inverter com o meu brush selecionado. Eu vou revelar aqui na base, onde eu quero que seja mais escuro do que o restante da minha imagem. Então, pincelando aqui, ó, de leve, eu já tenho esse resultado aqui, ó. Então, já tenho um resultado aí bem legal. Gostei muito do resultado.
que a gente está obtendo com essa imagem. A gente pode depois mexer ainda nos highlights do carro. Mas para essa aula eu vou finalizar aqui. Na próxima aula a gente vai fazer alguns tratamentos aqui ainda. Vamos fazer o cabelo dela e também aplicar mais filtros e colocar eu quero colocar uma luz nesses prédios. Eles precisam receber luz. Então deixa eu localizá-los aqui. Olha, eu vou duplicar essa camada que a gente criou, que eu já tenho na verdade. Eu vou deletar. Deletei. E agora com o brush eu vou revelar esses lugares aqui, ó, essas saídas, para não ficar muito soft como está aqui. Então precisa receber um pouco dessa luz, ó. Então, pessoal, vamos para a nossa próxima aula, onde a gente já estamos chegando aí nos finalmente. E eu quero ver você criando depois essa imagem do zero, aplicando essas técnicas, beleza? Então, até a próxima.